Teve um homem na Bíblia. O cara mandou um livro para mim, não era conversar, não. Então, porque eu mudei de celular, não está aceitando entrar na conta do Instagram. Só a Natasha mesmo para ver isso que eu não sei ver. Então, deixa eu te explicar um negócio. Tinha um homem na Bíblia que ele estava passando uma situação muito séria, mas muito séria mesmo. Por quê? Porque o filho dele, ele estava morrendo. O menino estava morrendo. E ele estava doente, estava morrendo. E ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus, pedir ajuda de Jesus. E às vezes a pessoa fala assim, pastor, graças a Deus, esse não é o meu caso, meu filho não está morrendo. Não, pode não estar morto, morrendo fisicamente, mas às vezes tem pessoa que está espiritualmente morta, sabia? A pessoa não busca Deus, não é só filho não, é relacionamento, às vezes é um marido, às vezes é um parente, que a pessoa, você vê que a pessoa ela tá fria, ela tá morna, ela não tem força para pegar numa Bíblia, ela não tem força para orar, ela não tem, ela tá, com as coisas que ela faz, você vê que ela não está bem espiritualmente falando, pode estar morta espiritualmente falando. Então esse homem, ele estava com o filho dele já à beira da morte. E o que ele fez? Ele foi buscar Jesus. É o primeiro passo de tudo, gente. Toda pessoa que você vê abençoada na Bíblia, a pessoa foi buscar Jesus. É o primeiro passo. Pastora, quem é Jesus? Jesus é verbo, Jesus é palavra. Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Quando você vem para a igreja, você está ouvindo a palavra, Jesus está entrando dentro de você através do seu ouvido. Jesus é palavra, é verbo. Entendeu? Não adianta ficar aqui falando o dia todo e não pegar na Bíblia, porque Jesus é palavra. Então, o primeiro passo é a gente se aproximar de Jesus, se aproximar da palavra, da igreja, ouvir, né? Então, o que acontece? Ele foi atrás de Jesus para curar o filho dele. E quando ele falou, foi lá conversar com Jesus, Jesus, desce depressa, vem logo, antes que meu filho morra. E Jesus, o que Jesus falou para ele? Vai, preste atenção que Jesus falou para ele, vai, o teu filho vive. Isso é uma oração? Isso é uma pregação? Vai que teu filho vive. Simples. Mas só que a Bíblia diz que o homem creu naquela palavra. O segredo é esse. Às vezes não é o tamanho da pregação, é o que você entende dela. Vai que teu filho vive. Mas o cara creu de uma tal maneira, só naquilo ali, ele foi embora para casa. Quando chegou lá, o filho dele já estava curado. E às vezes a pessoa escuta uma pregação de 3, 4 horas e não acontece nada. Porque às vezes o coração dela está fechado, ela não está crendo, ela está ouvindo por ouvir, aí Jesus passa batido. Você está entendendo? Não é o tamanho da pregação, é a intensidade. Às vezes uma palavra que Jesus fala e você toma para você, você crê naquela palavra, o milagre acontece. Eu lembro que eu fumava, eu fumei durante 17 anos cigarro, né? E o dia que eu fui liberta do cigarro, o que me libertou, o que liberta a gente é Jesus, a palavra, é verbo. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. O dia que eu fui liberta do cigarro, eu fui liberta por uma palavra da Bíblia, pequena. Foi quando Jesus disse assim, se creres, verás a glória de Deus. Está lá no livro de João. Mas essa palavra entrou no meu coração de tal maneira que eu falei com Jesus, Jesus, o Senhor disse, se eu crer, eu vou ver a sua glória. Aí eu fumei um maço de cigarro perto da lixeira, assim, um atrás do outro. Aí eu ia fumar tudo, para jogar fora. Mas eu não aguentei, que eu ia para um encontro com Cristo naquele dia. E eu não queria levar cigarro. Olha que eu nunca ficava sem fumar, né? Não ficava, não. Até no hospital, na maternidade, onde eu ia, eu levava cigarro escondido. Mas eu falei, esse encontro com Cristo, eu não vou levar cigarro, eu vou ficar 3 dias lá. Aí, 3 dias, eu fui na sexta para voltar no domingo de noite. Aí, antes de eu ir, eu comprei uma cigarro, fumei.
Aí eu ia fumar tudo, mas não aguentei fumar tudo. Um atrás do outro, não aguentei. Quando chegou no penúltimo cigarro, não estava aguentando mais. Aí eu peguei, amassei o maço, eu sozinha, e falei para Deus, falei, Senhor, o Senhor disse assim, se creres, verás a glória de Deus. Eu não vou levar esse cigarro para o encontro com Cristo, porque eu estou crendo que o Senhor vai me libertar. Mas agora eu quero ver a sua glória. É uma palavra, eu falei, agora eu quero ver a sua glória. E vi, foi a última vez que eu fumei. Eu fui, Jesus me libertou, estou até hoje, nunca mais botei um cigarro na boca. Um pequeno versículo que Deus falou comigo. Então, não é o tamanho, a intensidade, o que aquilo está falando no seu coração. Você está entendendo? Por isso que ontem eu estava dando um conselho a uma pessoa na live, no zap, dando conselho. E eu expliquei para a pessoa, você já viu como você come às pressas? Você está cheio de fome, está precisando trabalhar ou fazer alguma coisa que você come, que você sente que você engoliu a comida. Você engoliu. Aquilo te encheu, só que aquilo ali te encheu porque você comeu às pressas, mas não te alimentou. Daqui a um tempinho você está com fome de novo. Está entendendo? Porque você comeu tão rápido que você não deu tempo de você mastigar. E é quando você mastiga que você vai tirar o nutriente do alimento, porque lá dentro do estômago tem um trabalho ali, tá? Que não presta vai para um lado, que presta vai para o outro. E quando você mastiga, que é tirar o nutriente. Então, se você engolir às pressas, você vai... Você até incha, mas você não está alimentado. Assim é a palavra de Deus quando a gente vem para a igreja. Se você só ouvir por ouvir de qualquer maneira, você vai ouvir e pronto. Você não vai... Aquela palavra não vai te nascer a fé, não vai criar aquela fé, aquela convicção, não vai mudar a sua história. Agora, se você ouvir a palavra, oi, meu amor, Deus abençoe, a paz. Então, se você ouvir a palavra e você prestar bem atenção, Fernanda, tu vai lá em cima? Não, porque você pode dar um livro para guardar. Lá não tem geladeira. Olha a pequenininha ali. Hã? Olha a minha bonequinha aí, a minha netinha que chegou aí. Então, o que acontece? Se você não prestar atenção naquela palavra, oi, bonita da vovó! Oi, Maria, bonita da vovó! Ih, tá bonita com essa Siquinha. Maria Siquinha, gostei. Então, o que acontece? Se você não prestar atenção no que está sendo ensinado, você não consegue extrair da palavra, preste atenção que isso é sério para a sua vida, você não vai conseguir extrair da palavra a revelação do Espírito Santo que Deus quer falar com você dentro daquela palavra. Porque Deus fala com a gente, não é negócio de revelação, não. É isso que estou dizendo. Não, é isso aqui. A palavra de Deus. Só que ela vai falar no seu coração em particular com cada um. Você sabia? Eu estou falando um versículo. No coração de vocês, esse versículo vai falar diferente. É o mesmo versículo, mas o Espírito Santo vai falar diferente no coração de cada um. Uma palavra assim profunda, uma revelação daquela palavra que Deus quer falar com você em particular. Você está entendendo? Então, por isso que a gente tem que ouvir e entender, que é para você conseguir tirar daquela palavra, aquela revelação que Deus está falando no seu coração. E às vezes não precisa de muita coisa, um pouquinho que Deus fala, você entende e a sua bênção acontece. Olha essa mulher, o filho dela ou esse homem, o filho dele estava morrendo. Vai o teu filho, vive. Gente, o filho dele foi curado. Ele não perdeu o filho dele por causa de uma pequena frase. Vai que teu filho vive. Só isso. Se não fosse isso, o filho teria morrido. Olha o milagre que esse homem conseguiu só com vai seu filho vive. Aquela mulher, tu lembra da viúva de Naim? Quem lembra da viúva de Naim? Ela vinha com o filho morto, né? Entrando na cidade. Jesus olhou para ela, teve íntima compaixão dela.
e falou para ela também uma palavra simples. Não chores. Não chores. E ela parou de chorar, Jesus tocou lá no esquife, parou lá o enterro lá, e o menino foi ressuscitado. Olha, ela teve o filho dela de volta por causa de uma frasezinha pequena que Deus falou, não chores. Então, pessoal, se Deus falar o dia todo, a noite toda, 3, 4 dias, uma semana, e você não entender, nada feito. Agora, se Deus falar um pouquinho, você abrir o seu coração e entender o que Deus está falando, o seu milagre pode acontecer na hora, instantânea. Sim ou não? Por isso que Deus falou para a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia, para que a Lídia tivesse o quê? Atento que Paulo pregava. É outra coisa que a gente tem que ter quando a gente vem na igreja, atenção. Nada tirar a sua atenção da palavra. Lá no livro de Oséias, rapidinho para a gente lá, eu falei que eu não vou esticar muito aqui, lá no livro de Oséias. Lá no livro de Oséias. Isso é papuda. Às vezes você está com um problema sério no seu casamento. Pastor, eu não sei como é que eu resolvo. Ou um problema sério com seus filhos, eu não sei como é que eu resolvo. Irmão, nós não resolvemos nada. Quem resolve é Jesus. Ele disse assim, sem mim, nada podeis fazer. A gente tem que se aproximar de Jesus para que Ele venha mudar o seu casamento. Mas eu já fiz de tudo para mudar o meu marido e não consegui. Eu já fiz de tudo para mudar a minha esposa e não consegui. Por isso que você não conseguiu. E você não vai conseguir mudar ninguém. O único que consegue mudar alguém é Jesus. Você está fazendo papel errado. Não é você que vai mudar o seu marido. Não é você que vai mudar a sua esposa. É Jesus que vai mudar através da sua fé. Já fiz de tudo para mudar meu filho e minha filha. Está errado também. Porque não é você que vai mudar. É Jesus que vai mudar através da sua fé. Pastor, mas eu já fiz de tudo para mudar a minha vida. Mas também você não vai conseguir, pessoal. Jesus é que muda a sua vida. Ele disse o seguinte, sem mim, nada podeis fazer. A gente tem que se aproximar dele, prestar atenção no que ele está falando, crer no que ele está falando, colocar em prática. Que é fácil, não estou falando de vocês não, tá, gente? Eu estou falando de mim mesmo. É fácil a gente vir para a igreja, ou eu ir, que nem eu vou mais tarde lá para o Pastor Moto, sentar lá e ficar ouvindo. Isso é difícil, fala a verdade. Você levantar dali e ter que ir lá e viver e botar em prática que é difícil. Mas a gente tem que botar. Porque Jesus disse, porfiar por entrar na porta. É fácil ouvir dizer, amar seu inimigo. Mas você levar um tapa na cara e ter que estar abraçando a pessoa é meio difícil. Já aconteceu isso comigo. Porque às vezes a pessoa fez uma coisinha com você, você está com raiva, você está com ódio, você não perdoa. E isso é um pecado. Você está entendendo? Jesus mandou, quando você se aproximar dele, perdoar todos aqueles que pecaram contra você, para que ele possa te perdoar também. Será que o que a pessoa te fez foi pior do que fizeram com Jesus? Pregar Jesus na cruz? Não foi. Jesus perdoou aquelas pessoas. E quem somos nós para dizer que não vamos perdoar? Isso é muito sério. Eu já levei na cara aqui dentro da igreja. Mas o que você fez? Nada. Estava fazendo a obra de Deus. Você perdoou? Perdoei. E hoje em dia a pessoa passa comigo, pastor, pai. Você entendeu? Você já levou? Quem já levou um tapa na cara aí por Jesus? Não estou falando antes de você conhecer Jesus, não. Antes de eu conhecer Jesus, eu já levei vários, que eu brigava lá com meu marido lá. Estou falando depois de você conhecer o Jesus, você sem fazer nada, tu levou um tapão na cara. Quem já levou, levanta a mão aí. Eu já bati, eu não levei não. Aí. Sim. Sim. Mas, gente, preste bem atenção. A palavra de Deus, isso que eu fiz foi bíblico. Porque a Bíblia diz que se você levar um tapa na cara, você fazer o quê? Oferecer o outro. Não é para você dar de novo, não. Eu já passei por isso, eu perdoei, gente. Eu já fui traído, já fui enganado. Já passei tanta coisa e eu perdoei. Você está entendendo? Por
quê? Porque isso está lá no livro. A gente vai aqui, mas estou dando uma palhinha lá do Marcos. Marcos 25, não vai lá não, tá? Só tô dando. Marcos 25, 11. E quando estiverdes orando, perdoa se tendes alguma coisa contra alguém, para que o Pai que está no céu possa também te perdoar. Ainda está lá embaixo assim, e se você não perdoar? Se não perdoar, também o Pai que está no céu não pode te perdoar, porque é dano que se recebe. Deus mandou você amar os seus inimigos, fazer o bem àqueles que estão fazendo mal a você. Ou então a gente não é diferente, pessoal. A pessoa te fez mal, não fez? Aquela praga, não quero nem mais saber dela. Você vai lá e faz mal a ela também. Poxa, o que está dentro de você? A mesma coisa que está dentro dela? É meio complicado, né? Já perdoei tanta coisa, já perdi tanta coisa, já perdoei tanta coisa. Te falar não. Olha, coisa séria. E eu deixei para lá, porque eu tenho que obedecer Jesus. Glória a Deus. Ódio, mágoa, isso tudo faz mal para você. Eu tenho uma amiga, a Carmen. Ela não gosta que chama ela de pastora, porque ela diz que não é pastora, mas para mim é pastora Carmen. Ela é uma benção também. E ela sempre fala para mim, ela fala, Fabiana, o amor é o antídoto que destrói o ódio. E o ódio é um veneno que você toma pensando que está matando o outro, mas você está matando você mesmo. E você está com raiva daquela pessoa que te feriu, mas o ódio faz mal para você. Você está entendendo? É para você que faz mal. Aí você vai se afastando de Deus, coisas dando errado. O demônio entra na sua vida através daquele ódio, daquela mágoa. Você está chateado, nem está matando o outro, mas não está. Vamos botar assim um exemplo. Fico chateado, está amarrado que isso não vai acontecer nada. Fico chateado com a dona Maria, tão boazinha, né? Tão quietinha. Aí eu fico chateado com a dona Maria. Né? Com raiva dela, ela vai ver só. Toma um copo de veneno. Vai morrer, sou eu. Não é ela. O ódio é isso. É um veneno que você toma pensando que está prejudicando o outro. Você não está, você está acabando com sua fé. O diabo vai entrar na sua família, acaba entrando no seu casamento, na sua casa. Não faça isso, pessoal. Perdoa, deixa isso quieto, deixa para lá. Se tem dificuldade de perdoar, pede a Deus que ajude, porque tem coisa que machuca, tá? Tem coisa que as pessoas fazem que machuca, atinge você de cheio, a verdade é essa. Aí você fica com aquela dificuldade de perdoar, aquela mágoa, né? Aí você tem que pedir a Deus, Senhor, limpa meu coração, tira isso de mim. Me ajuda a perdoar o ciclano, o beltrano. Porque se você não perdoa, você está prendendo aquela pessoa na mão do diabo, você também está preso. Porque aquela pessoa, o diabo vai botar a mão nela por causa da tua falta de perdão, sabia? Porque você é uma pessoa de Deus. Se você não perdoar, você está prendendo aquela pessoa. Coisa séria. Pastora, não é Oséias? Mas eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia rapidinho. Por que é o pecado você não perdoar? Por causa disso, a pessoa vai ficar presa na mão do demônio por causa de você. Caso de matar a pessoa, e aí? Por causa de você. Você vai ser responsável pela morte espiritual de alguém, até física. Então não faça isso, libera aquela pessoa. E você vai se liberar também, porque você vai dar o perdão, você vai ser livre. É mais ou menos assim, vou te explicar o que é o ódio. Já viu aquelas algemas que bota na pessoa quando vai prender? O ódio é uma algema na sua mão e na mão da pessoa que errou contra você. Vocês dois estão presos na mão do diabo, o ódio. Você não perdoa, você está assim. Se você perdoar a pessoa, quebra as duas algemas, a sua e a dela. Porque ela está em pecado, porque ela pecou contra você. E você está em pecado porque você não perdoou ela. Está os dois presos. E aí? E para os dois se libertar, libera. Estou perdoando. Senhor, me ajuda a perdoar. Aí sim, quebra a tua algema também. Sim ou não, pessoal? E isso é bíblico. Eu vou te mostrar aqui, ó. Prego nada fora da palavra, não, gente. Eu fui ensinado na palavra. Tudo que eu falo aqui, eu fui ensinado. Eu era do mundo. Não sabia nada. Se você me perguntasse o versículo da Bíblia, eu não sabia nem onde estava.
Mas hoje não é que eu sei, não. A gente vai para agora aprendendo, mas eu fui recriar uma palavra de Deus, coisa séria. Então, tudo que eu prego está aqui, ó, está escrito. Se você perguntar, pastor, onde que está? Na Bíblia. João. Mas eu vou te falar onde que está. Você vai falar, na Bíblia onde, pastor? Não, João 20. Deixa aí, Oséia, vamos lá por. Estão prestando atenção direitinho? Pessoal, presta atenção que Deus trouxe você aqui. Não é só porque Jesus fala, que Deus quer falar com você. Glória a Deus, sabia? Quando você vem na igreja, é Deus que está querendo falar com você. Então, lá no Mateus 20, versículo 23. Desculpa, é João. João 20, 23. Assim é que eu gosto, assim é que Jesus gosta, viu? O pessoal está tudo ligado na palavra. Se fosse um povo desapercebido, ia todo mundo lá para o Mateus. Não estava nem prestando atenção mesmo. Não é não? Então, 23, né? Gente, presta atenção nesse versículo aqui, ó. Olha o que Jesus está falando. Ele falou para os discípulos, isso é para a gente, que somos discípulos de Jesus. Ele disse, ó, aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes serão perdoados. Mas aqueles a quem retiverem serão o quê? Retidos. Se você perdoar, vai ser melhor. Se você não for, aquela pessoa está presa por causa de você. É isso ou não é isso que está escrito aí? Se, aqueles quem você perdoar, para perdoar, mas aqueles que você reter, está retido. Quer dizer, está você e ela no algema. Ele. Aquela pessoa está no pecado, ela pecou contra você. Está presa na mão do diabo, porque você é uma pessoa de Deus. Toda pessoa que peca contra uma pessoa de Deus está no vermelho com Deus, tem que se consertar. E aquela pessoa está presa também, e você também está preso que não perdoou. Você entendeu? Sim ou não? Então tem que limpar o coração. Deus, eu estou perdoando, tira isso de mim. O coração do cristão, o pessoal tem que estar limpo. Bem-aventurados, limpos de coração. Eu não posso odiar ninguém, eu não posso ter raiva de ninguém, eu não posso ter pessoas que eu não perdoo. Pastor, mas é difícil, né? Mas também não é impossível, senão Deus não deixava isso aqui para a gente fazer. Se fosse impossível, Deus não ia botar na Bíblia para você fazer um negócio impossível. Quer ver um exemplo? Eu vou chegar perto da Yasmin, a Yasmin já é pouquinho, mas ela tem 12 anos, a Yasmin aqui, minha filha. Yasmin, vai ali dentro, pega aquela geladeira e bota aqui no pátio. Poxa, eu vou fazer isso com ela? Sim ou não? Porque eu sei que é impossível ela pegar aquela geladeira sozinha e trazer aqui com ela. Eu não ia mandar ela fazer um troço dele. Tu acha que Deus ia mandar você fazer uma coisa que seria impossível? Você não ia conseguir? Então, se ele falou para você perdoar, você consegue perdoar, você tem que se esforçar. Entendeu? Se ele falou que é para você amar o seu inimigo, ele falou porque ele sabe que se você se esforçar um pouquinho, você vai conseguir amar o seu inimigo. Mas se a gente, tá bom, é assim mesmo, aí você se enrola, porque Deus quer operar na sua vida, não pode por causa daquele pecado. Sim ou não? Tá entendendo? Tem que fazer uma limpeza no coração, pessoal. Procura aí, fulano errou comigo feio. Você também não errou com Deus feio, não? Ou você é perfeito? Você nunca errou com alguém feio? Ou não? Porque eu já errei muito, por isso que eu estou aqui. Entendeu? Quanto mais é perdoado, mais se ama, né? Isso está escrito na Bíblia. Eu errei feio já com Deus. De coisa assim que Deus não era nem para olhar mais para minha cara. E ele me perdoou. Por que você não pode perdoar a pessoa, gente? É um coração duro, né? Não, fala a verdade. Eu quero ser mais do que Deus. Se Deus perdoa, eu não quero perdoar, então eu quero ser melhor do que Jesus. É meio complicado, pessoal. Sim ou não? Oi, dona Isabel. Rapaz, bom dia. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Aí Deus mandou amar meu inimigo. Jesus não amou o inimigo dele? Sim ou não? Quando ele foi crucificado na cruz, pregaram ele na cruz, botaram coroa de espinho, deram na cara dele e fizeram um montão de coisa com Jesus lá. Inocente, sem ele cometer um pecado.
E antes de Jesus dar o último suspiro, ele olhou para o céu e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E olha que ele não tinha um pecado. Aí Jesus fez isso. Eu não, eu quero odiar, eu quero jogar praga, eu não quero perdoar. E aí? Quer dizer, o meu mestre me ensinou uma coisa, eu estou fazendo outra. Hã? Sim ou não? Não, pessoal, tem que seguir o que Jesus está falando. Para você chegar no céu, que nem meu pastor falou, quer ver um exemplo? Quem de vocês que gostaria de morrer em Hades? Gente, Hades é o inferno. Quem de vocês gostariam? Agora levanta a mão só quem gostaria de ir para o céu. Glória a Deus. Só que para ir para o céu tem um protocolo a ser seguido, pessoal. Não é assim, não, eu quero ir para o céu e pronto. Não. Para ir para o céu tem que amar seu inimigo. Para ir para o céu tem que amar o seu próximo. Vai para o céu você tem que perdoar. Quem quer usar, vamos para o céu? Não é assim não. Tem protocolo para ser seguido. Aqui, ó, o caminho para ir para o céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho, a obediência. Se eu não obedeço, eu não vou para o céu, não. Eu quero ir, mas não vou. Vai acontecer isso. Eu quero. Mas tem tanta coisa que quer ver? Eu queria ficar rica agora? Eu quero, mas você não está podendo ficar rica agora, né? Então eu quero ir para o céu, mas para mim ir eu tenho que seguir o que está escrito. É um protocolo. Sim ou não? Você para tirar uma identidade, agora tem que tirar nova identidade, não tem? Você para tirar uma identidade, se você for lá sem o seu título, sem o seu CPF, sem o comprovante de residência, sem documento nenhum, você não vai tirar a identidade. Porque eles pedem esses documentos. Se você não tiver, não vão tirar. Tem um protocolo para você tirar a sua identidade, se você quiser tirar, sim ou não? Ou você vai seguir os protocolos, você vai ficar sem identidade. Assim é o reino de Deus. Ou a gente vai seguir o protocolo da Bíblia, ou a gente vai perder Jesus, irmão. Vai perder a nossa salvação de bobeira. Sim ou não? Amém? Então, lá no livro de... Agora a gente vai lá no Oséias. Eu queria mostrar isso aqui para você, porque eu não vou ficar só na minha palavra. Lá no livro de Oséias, Oséias 6. Oséias 6. É um versículozinho só, tá, pessoal? Oséias 6. Presta atenção nisso aí, pessoal. Não deixa nada tirar sua atenção, não. Presta atenção no que Deus está falando aí, você vai ser muito abençoado. E Deus quer te abençoar. Quando? Hoje. Não depende de você. Glória a Deus. Pastor, por que está demorando 10 anos? Porque às vezes 10 anos você não está entendendo ainda a linguagem de Deus. Se você entender, tinha uma mulher lá que estava 12 anos sofrendo fluxo de sangue. A hora que ela ouviu falar de Jesus, ela foi curada. Na hora. Pastor, mas às vezes eu já ouvi. Não, às vezes você já escutou. Não ouviu. Entendeu? Se você ouvir dentro do coração, a Lídia era uma mulher que ela servia a Deus e ela estava lá na igreja e ouvia, mas o coração dela era fechado. Ela ouvia, mas não entendia, então nada mudava. Você pode estar na igreja, você pode estar servindo a Deus, você pode estar dando o seu melhor, mas se você não ouvir ao ponto de você entender, de você obedecer, as coisas não acontecem. Daqui a pouco você vai ficar revoltado. Não sei o que tanto eu adoro Deus, sirvo a Deus, faço isso, faço aquilo, e minha vida está assim. Mas não é isso não, gente. É que Deus opera pela palavra. Sim ou não? Deus opera pela palavra. Eu tenho que crer. Tem que entender o que Deus está falando, eu tenho que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para me ter fé, eu tenho que ouvir. E aí é que está as coisas. Maligno, às vezes, não deixa a pessoa ouvir de jeito nenhum. Ele quer ocupar a pessoa, ocupar a mente da pessoa, né? Como está lá no livro de Mateus, né? Que é aquela semente que caiu entre os... Não sei se foi entre os espinhos, pedregais.
é aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados dessa vida sufocam. Vai ocupando a pessoa não ouvir, não fazer uma oração, porque aí ela fica ali presa na mão dele. E Deus está querendo libertar ela. Deus está querendo operar na vida dela. A pessoa está tão atarefada, tão ocupada, que ela lembra da Marta e Maria? Marta e Maria, Jesus deu um puxão de orelha. Marta, tu está muito ocupada, está muito ansiosa. Mas Maria, e ela ficou chateada com a Maria. Ela estava aborrecida com a Maria, porque ela achava que ela estava trabalhando mais do que a Maria. A Maria não está fazendo nada. Como é que pode? Ai, Jesus, que injustiça. Maria parada aí, ó. Como se fosse hoje, ia falar que esse bumbum sentado aí, enquanto eu estou para lá e para cá. Ela achava que estava fazendo mais do que a Maria. Só que a Maria, Jesus falou para ela, Maria fez a melhor parte, que foi ouvir. Porque ela fazia muita coisa, mas ela não estava ouvindo, ela não estava buscando Jesus. Ela estava bem longe de Jesus, bem atarefada, bem longe de Jesus. E Jesus falou para ela, ó, Maria escolheu a melhor parte, que foi, ó, ouvir. Então você pode fazer tudo para Deus, se você não ouvir, se você não orar, não se aproximar de Deus, como é que vai ser as coisas? Aí você começa a ficar fraco na fé, porque a fé vem pelo ouvido, daqui a pouco você está sujeito a qualquer tipo de tentação. Ninguém pode nem olhar para sua cara que você já está atirando uma metralhadora, você não sabe nem o que a pessoa vai falar, mas sabe o que é isso? É porque você já está ficando fraco na fé, você não ouve mais. Não adianta falar, você está com a mente em outro lugar. Então a gente tem que voltar para a nossa mente em Cristo. Glória a Deus. Voltar para a palavra. Então aqui em Oséias 6, versículo 3, prestaram atenção direitinho, pessoal? Oséias 6, versículo 3. Olha o que ele está falando. Você já aceitou Jesus? Já. Você já foi batizado? Já. Qual é o próximo passo? Espera aí, pessoal. Não acabou aí não, hein? Tem gente que pensa que você aceitou Jesus e foi batizado, está tudo bem. Não. Está começando a sua caminhada com Deus. Você batizou, você nasceu de novo. Tem que batizar. Porque se você morrer sem o batismo, Deus me disse se morrer sem o batismo. Porque para entrar no céu, a carteirinha para você entrar lá é ser batizado. Quem crê e for batizado será salvo. Então, se você não foi batizado, você tem que descer as águas. Mas você foi batizado, agora estou pronto. Não. Você começou agora a sua caminhada, você nasceu de novo. Agora você tem que começar uma trajetória com Deus. O que eu tenho que fazer? Isso aqui, ó. Conheçamos, não é isso? E prosseguimos em conhecer o Senhor. Vamos dar uma paradinha aqui. Calma, pessoal. Vai, nunca só isso aqui. Mas que isso, pastor? Isso aqui é tão fácil, já foi. Não. Ele está falando, depois que você aceita Jesus, você passa pelas águas, agora você tem que prosseguir em conhecer a Deus. E como que eu conheço a Deus? Através da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora que você já aceitou e tudo, você tem que conhecer o Senhor através das Escrituras. Por quê? Porque se você não conhecer a Deus, você não conhecer quem é o seu Senhor, como que você vai caminhar com Ele? Quando você não conhece Deus, você tem medo. Tem uma passagem na Bíblia que diz que os discípulos, eles não conheceram o Senhor. Dão duas passagens, eu não vou lá não, por causa da hora, mas se você quiser ir, você vai. Um foi aqueles dois homens que estavam vindo no meio do caminho, acho que de Emaús, né? Emaús, que eles vieram conversando com Jesus e não conheceram que era Jesus. A outra passagem está no livro, estava como quando houve uma tempestade, que Jesus veio andando sobre o mar e os discípulos não conheceram ele, mesmo andando com ele, não conheceram ele, eles gritaram com medo, porque não conheceram Jesus. Eles gritaram com medo porque não conheceram Jesus. Então, se você não conhecer Jesus, enquanto você não conhecer ele, você vai ter medo.
Da tempestade, você vai ter medo do problema, você vai ter medo do gigante. Sabe por quê? Porque você ainda não conhece ele. Mas quando você passa a conhecer ele, você não tem mais medo. Porque você sabe quem é que está contigo no meio dessa tempestade. Você sabe, quando você conhece o Senhor, você sabe que ele não perde uma batalha. Quando você conhece a Deus, você não tem medo dele te abandonar, deixar você sozinho, porque você vai passar a conhecer a fidelidade dele. Não te deixarei, não te desampararei. Quando ele fala isso, não é uma brincadeira. Você entendeu? Quando você conhece o Senhor, você consegue perdoar. Você consegue amar o seu inimigo. Porque enquanto você não conhecer a Deus, você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque quando você conhece a Deus, você entende que lá no livro de João está escrito que Deus é amor. Então quando você conhece a Deus, você está conhecendo o amor. Então você vai saber o que é amar seu próximo. Você vai saber o que é amar seu inimigo. Você está entendendo? Então, quando nós não conhecemos a Deus, é fácil você odiar. É fácil jogar praga nos outros. É fácil você não perdoar. Você está entendendo? Quando você conhece o Senhor, é diferente. Você passa a ser uma pessoa mansa. Porque quando você não conhece a Deus, às vezes você é meio agressivo. O Pedro ele andava com Jesus, mas ele não conhecia Jesus direito. Ele era meio agressivo, já arrancou lá a orelha do soldado. O negócio dele era na espada. E Jesus lá na frente falou para ele: Pedro, preste atenção, hein? Ele arrancou a orelha do soldado. Lá na frente, o que Deus falou? O que Jesus falou para ele? Pedro, Satanás pediu para cirandar você, como se cirando trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Agora tu, quando te converteres, vai lá e confirma teus irmãos. Você não é convertido ainda. Porque se ele fosse convertido mesmo de verdade, ele não teria arrancado a orelha do soldado. E quem aprendeu de Jesus, quem conheceu Jesus, sabe que ele é manso e ele é humilde. E quando você conhece a Deus, você é uma pessoa mansa e humilde. Às vezes você deixa até o troço para lá. Era coisa para você arrumar briga. Para você, entendeu? Botar na justiça e tudo, sabe? Quer saber disso? Você conheceu Jesus. Quando você conhece Jesus, é diferente, pessoal. Sabe quem conheceu Jesus? Quando você não conhece Deus, você não conhece Jesus, você ainda tem muitos problemas. Mas depois que você conhece, o problema passa. O Jó, ele perdeu tudo. Perdeu a prosperidade, perdeu tudo. Não é isso? Aí, quando ele estava lá no pó da cinza, lá doente, todo enferrujado, aí não sei se na hora da dificuldade, né? Porque tem gente que na hora da tristeza, da dificuldade, se apega mais com Deus. Já viu isso? Começa a buscar mais a Deus. Não sei se na hora do sofrimento dele, ele começou a se apegar mais com Deus, que aí ele passou a conhecer Deus como ele realmente era. Deus falou com Jó, e Jó ouviu. Vai ver que antes ele nem ouvia. Você não vê ele falando que antes Jó era íntegro e fiel. Você vê ele falando que ele ouvia Deus antes? Não. Mas ali, quando ele estava ali no pó da cinza sofrendo ali, a Bíblia diz que Deus respondeu Jó e Jó começou lá com Deus. Aí sabe o que ele disse? Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você está entendendo? Quando você conhece Deus de verdade, a tua história muda. O que aconteceu na vida de Jó? Foi restituído tudo que ele perdeu. Você está entendendo? Porque quando a gente conhece a Deus, presta bem atenção, quando a gente conhece a Deus de verdade, você tem suas necessidades, não tem? Às vezes você tem seus sonhos, né? Ah, pastor, eu queria comprar uma casa, eu queria, sei lá, reformar lá, não sei o quê, eu queria ter um salário melhor. É a vontade de Deus que você tenha isso? Sim. Jesus não te chamou para você ficar sofrendo, passando fome, rasgado, nada disso.
Deus te chamou para melhor, entendeu? Ele é o dono do ouro e da prata. Mas quando você conhece a Deus de verdade, você, em primeiro lugar, você entende o seguinte: você passa a amar o Senhor de uma tal maneira que para você, Jesus é muito mais importante do que essas coisas. Ele vai te dar, mas Jesus é muito mais importante do que isso. Mas quando você não conhece a Deus, você põe essas coisas em primeiro lugar. Você está entendendo? Você vai buscar essas coisas em primeiro lugar. Você se esquece que está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você conhece Deus de verdade, você entende que você não pode viver sem Ele. Sem Ele você não pode viver. Agora as outras coisas serão supridas na sua vida. Você está entendendo? Então não é só você vir para a igreja, aceitar Jesus e ser batizado. Agora você tem que prosseguir, conhecer o Senhor. E como que eu prossigo? Você tem que ter um lugar, uma igreja séria. Quando eu falo uma igreja séria, não é que todo mundo está sério, não. Todo mundo sério, não. A alegria do Senhor é a nossa força. Você pode rir, pode brincar. Quando eu falo uma igreja séria, que prega o evangelho sério. Prega a palavra, porque aí você vai indo, é o seu papel na igreja ouvir. Se você não for na igreja ouvir, você não vai aprender. É mais ou menos assim: eu quero aprender a ler e escrever. Eu tenho que ir para onde? Se eu não for para a escola, como eu vou aprender a ler e escrever? É lá. Tu já pegou, gente, quem já tentou fazer isso? Você já tentou pegar um livro de matemática, português? Você fica com vergonha, não. Levanta a mão. Ou inglês e tentou aprender sozinho em casa. Quem já fez? Não é a mesma coisa, pessoal. Poxa, você tem coisa que você não sabe. Tu está falando um negócio de um jeito, depois a professora fala, você vai ver que você sempre falou errado. Você, caraca, falando isso, a palavra não era nem essa, era outra coisa. Você está entendendo? Porque tem que ter um professor para explicar a você. Separa as sílabas. Você tem que saber, entendeu? Separar aquela coisa. Isso que é sílaba tônica. Aí você vai achar que é um tônico. Caraca, tônico. Tá entendendo? Você não sabe, não tem ninguém para te explicar. Sim, será que isso aqui é coisa do espaço, na tônica? Porque você não tem ninguém para te explicar o que significa. Eu já tentei aprender assim. Embaraçou minha cabeça toda. Matemática, tenta aprender esses livros, assim, com o número começa aqui, vai embora, tá sem um professor para te explicar, você não vai entender nada. Você não vai saber nem ler aquilo ali. Você não vai saber ler aquilo ali. Você está entendendo? Então, pessoal, o que acontece? A gente precisa de um professor. Se você sabe ler e escrever, preste atenção, alguém te ensinou, você não aprendeu só. Mesmo que não foi um professor, pastor, quem me ensinou foi minha mãe, meu pai, minha avó, minha tia, mas alguém te ensinou. Se ninguém tivesse ensinado, você não saberia. Assim as coisas do reino do céu, você tem que vir para a igreja para ouvir. Você tem que ter um pastor, uma pastora, uma pessoa de Deus que te ensine a palavra. Eu fui liberta, pela palavra de Deus, mas porque o Jesus usa o meu pastor para me ensinar, senão eu não saberia também. Eu ia ficar sem saber boiando no assunto. Então Jesus está falando que é para você conhecer. Você tem que vir para a igreja, ouvir a palavra para conhecer. Porque Jesus disse: errais e não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Que se você não conhecer as escrituras, você também não vai conhecer o poder de Deus na sua vida. Agora, se você conhecer as escrituras, você vai conhecer o poder de Deus. Você vai conhecer os seus direitos como filhos. E às vezes você está pedindo coisas a Deus, você implora as coisas a Deus, que já é teu seu direito. Você é filho de Deus. Deus conquistou lá na cruz, mas você não sabe, então você deixa o diabo carregando porque é teu. Mas se você conhecer a palavra, você vai saber. Por exemplo, a enfermidade. Jesus Cristo, ele já tomou sobre si e já levou as nossas doenças. Ele já levou. Isso não é uma coisa que vai acontecer. Já aconteceu, ele já levou. Mas se você não vem para a igreja, o inimigo vai botar uma doença lá em você, você vai achar que aquilo ali é normal. O médico disse que eu tenho tuberculose. Você não tem aquilo ali. Jesus Cristo já levou. Não estou querendo discordar dos médicos, não, mas a Bíblia está dizendo que Jesus já levou. Mas eu não venho para a igreja aprender, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar a tuberculose e vou morrer.
Tem uns que morrem por quê? Morreu porque ele disse, o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Porque a pessoa não fez isso aqui, ó. Não se importou de conhecer e prosseguir em conhecer, pessoal. Até Jesus chegar, a gente vai ter que ouvir. Não, pastor, mas eu já ouvi, já. Eu já ouvi a palavra, mas eu já sei. Irmão, quando você diz que você já sabe, você não está bem. A verdade é essa. Você falou que já sabe, você não está bem. Você não quer ouvir o que eu já sei. Não. Tem um espírito agindo em você, não é normal. Sabe por quê? Porque todos nós vamos para a glória aprendendo. Eu não sei. Gente, eu não sei. Eu ouço lá a palavra do pastor Mota. Eu ouço uma beiradinha aqui do R.R. Soares, que é o mesmo pastor dele. Eu leio a Bíblia. Eu ainda leio livros lá em casa. Eu não sei. Eu quero saber. Eu quero conhecer mais a Deus. Não tá bom para mim até aqui, não. Então, quando eu digo que eu já sei, que eu já estou pronta, ninguém está pronto, não, gente. Se você estivesse pronto, já estava lá na glória. O Enoque, né? O Enoque, quando santificou demais, Jesus levou o Enoque. Entendeu? Só estou aqui ainda que eu ainda estou aprendendo alguma coisa. Então, a gente tem que prosseguir, conhecer Deus. Não pode parar no meio do caminho, já sei, tá bom. Não, irmão. Quanto mais a gente conhecer da sabedoria, melhor. Porque a sabedoria é melhor do que o ouro e a prata. Às vezes você está cheio de problema. Se eu tivesse 1 milhão no bolso, eu resolvia meus problemas. Se você tivesse isso, teria mais problema do que você tem. Mas se você tiver Deus, a sabedoria de Jesus, você consegue driblar, sair de qualquer problema. E a palavra é uma luz. Ela é uma luz, ela tira você da escuridão, ela tira você daquele beco sem saída. Aí você, pastor, na minha vida não tem jeito. Tem sim, tem. Se você orar a Deus, crer, Ele vai mudar a sua vida. Glória a Deus. Agora, quantas pessoas cheias de dinheiro, milionário, morreu? Entrou numa situação que não conseguiu sair. O dinheiro não conseguiu livrar elas, né? E você, quantas vezes você sem dinheiro, Deus já te livrou? Você não está entendendo? Como não é questão de dinheiro, é questão de sabedoria, de fé. Quantas pessoas aqui na igreja já foram curadas de coisas graves? Como lá, acho que não sei se é parente seu ou coisa, que foi curada lá de um câncer, né, no colo do útero. A mulher está lá, curada até hoje, não está? Mas quantas pessoas cheias de dinheiro já morreu com câncer? E às vezes não foi nem no colo do útero, foi num lugar até mais... Oi? Mais fácil de resolver, mas mesmo assim morreu. Quantas pessoas já foram curadas aqui, gente? Pessoas que não enxergavam, igual eu botei aqui na live outro dia. Tinha pessoas que não enxergavam, agora enxergam, né? Pela fé, sem dinheiro, sem nada, família humilde. Mas quantas pessoas cheias de dinheiro fizeram um montão de cirurgia, 10 cirurgias na vista e acabou sem enxergar do mesmo jeito? Vocês estão entendendo? De que não se trata só de dinheiro. Às vezes você está pensando que tivesse muito dinheiro resolvido. Não, se você tiver Jesus, Ele resolve. Se você tiver Ele, confiar nele de todo o seu coração, porque quando você conhece a Deus, você confia nele de todo o coração. Você confia tanto nele, que até se você cair num pecado, numa transgressão, você não fica caído, você volta para Ele. Porque Ele disse assim, se você for fiel e confessar os seus pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade. Tu acha que ele está mentindo? Ele é mentir? Então, quando você conhece Deus, nem o pecado te afasta dele, porque você vai lá, você confessa, você abre o seu coração e volta para ele. Vamos aplaudir Jesus em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, deixa eu pedir só um minutinho mais da atenção de vocês, que a irmã Ângela vai contar um testemunho muito forte, pessoal. Não sai daí. Pode vir, minha amada. Vem, porque o negócio é sério. Glória a Deus. Mas queria que você gravasse aqui, gravar esse testemunho. Não, qual que você quer? Não, então pega o outro lá para me gravar o testemunho dela. Eu não estou conseguindo gravar no Instagram, não. Vê se você consegue resolver para mim. Vem cá, Ângela. Fazendo um favor.
Pode aparecer aqui, Ângela. Vem cá. A Ângela é uma amiga, glória a Deus. Olha, vou te falar não, testemunho dessa irmã. Outro dia ela mandou para mim lá no Zap, e eu não me canso de ver. Uma obra bonita que Deus fez na vida da Ângela. Glória a Deus. Então eu queria só um minutinho dessa atenção, você prestar bem atenção, porque Deus vai falar com você. Gente, eu esqueci de avisar uma coisa. Eu ia começar a falar aqui e esqueci. Sabe essa pregação aqui que eu fiz hoje? Deus me usou? Tu sabe de onde surgiu essa pregação? Pastora, a senhora estudou antes de sair de casa? Não, eu não estudo palavra não. Para pregar, não. Eu saio de casa, Deus vai me dar ali na hora, porque eu sou de Deus, Ele vai dar. Mas essa palavra aqui, Jesus botou no meu coração para me pregar por causa de um louvor. Que eu estava lá em casa, eu estava cantando antes de descer. É um louvor que fala sobre prosseguir em conhecer o Senhor. Aí eu estava louvando, aí veio essa mensagem no meu coração. Poxa, prosseguir em conhecer o Senhor. Eu lembrei desse versículo. E Deus botou essa palavra no meu coração. Então, às vezes, uma letra de um louvor, um testemunho, igual você vai ouvir, que vai falar com você. Você tem que abrir seu coração. Para quem entende, um pingo é letra. Olha a letra do louvor, a pregação que deu. Olha quanto Deus falou com a letra do louvor. E Deus vai falar um testemunho também. Glória a Deus. Amém? Ângela, fique à vontade. Saúde da Igreja da Paz do Senhor. Amém? Bem, para quem não conhece, meu nome é Ângela. Eu sou uma ex-dependente química, ex-moradora de rua. Morei na rua há 5 anos. Muitos aí estão sentados sabem que a minha história é um pouco verdadeira. Entendeu? Eu fui expulsa da casa da minha mãe. Não lembro mais ou menos a idade que eu tinha por causa de droga, porque eu não deixava a minha família dormir. Eu entrei no mundo do tráfico, da prostituição, das drogas, entendeu? Lutei, foi 40 anos nas drogas, até crack eu usei, eu virei cracuda. Esse testemunho é tão importante que você tem que falar bem. Até cracuda eu virei. Até cracuda eu virei. Eu usei crack, usei loló, eu lutei muito, roubei, matei, entendeu? Perdi o amor da minha mãe, dos meus filhos, cara, eu sempre amo, graças a Deus, entendeu? E morei na cidade grande, toda a cidade, se eu vou contar, vai ser até a noite. Por último, eu vim para Nova Iguaçu, naquele viaduto que os irmãos devem conhecer. Morei também debaixo do viaduto, comi lixo, revirei lixeira para comer resto dos outros, entendeu? Foi um sofrimento da minha vida. Chorava todo dia, pedia a Deus, entendeu? E ninguém confiava mais em mim. E graças a Deus, um dia eu orando debaixo do viaduto, falando com Deus, eu preciso sair da rua, eu preciso parar com as drogas. Eu cheguei a 36 quilos. Aí fui no CAPS e comecei a fazer um tratamento. E tomar remédio. Falei, eu vou sair da rua. E aluguei uma casa, uma kitnet. Estou até hoje pagando aluguel. Há 2 anos que eu escolhi para não uso droga, não bebo, não fumo, entendeu? Estou muito feliz. Sou da Pentecoste, levando a palavra do Bispo de Ana. O bispo que me batizou, voltei para lá e me abraçou com carinho, com amor, assim como a pastora Fabiana, que ela sabe que eu amo ela, entendeu? Pessoas que me ajudou. Muitas vezes eu passei aqui, ó, drogada, suja, fedendo. Essa igreja me botou para dentro. Eu tomei banho, eu comi, eu tomava café aqui dentro, para chegar na casa da minha mãe limpa. Nossa, eu roubei muito da minha mãe. E aqui eu quero falar sobre o endemoniado de Gadareno. Por que o endemoniado? Ele era um homem que vivia várias regiões do outro dele, endemoniado, vários demônios. Eu tinha um pouco de cada um. Eu tinha o demônio da prostituição, o demônio do vício, o demônio da morte. Eu moro com uma rapaz há 3 anos, a pastora conhece. Eu botei meu marido no tribunal do tráfico, eu mandei matar ele. Ele conseguiu fugir no tribunal do tráfico e veio atrás de mim chorando, dizendo que me amava. Ele tem apenas 20 anos. Né? E eu falei, você ainda vai ficar comigo? Eu não estava na igreja. Ele falou, se vou. E estamos juntos hoje. Ele não tem medo de mim, porque agora eu sou uma serva do Senhor e não tenho coragem de fazer isso com ele, entendeu? E muitas pessoas que me odeiam, que me odiavam,
acreditavam. Hoje em dia, talvez na minha mudança, alguns não acreditam, mas Deus acreditando para mim é o que importa. Esse já é o quarto testemunho que eu dou na minha igreja de crente, entendeu? Esse é o quarto que eu recebi o convite da pastora Mariana. E graças a Deus, eu sempre quis ser avó, eu ganhei meu primeiro neto, saí da água no dia das ruas, recebi uma neto, foi o meu neto que vai nascer. Entendeu? Eu digo para vocês, não sei se na família de vocês tem alguém que usa droga, mas se tiver, não abandone eles, não põe eles na rua, porque é muito triste a gente perder o amor da família. Abrace eles, beijo, fala que ama eles, entendeu? Não interna eles, não, leva um cápsula, leva um tratamento que é muito bom, mas um tratamento, um cápsula remédio. Entendeu? E o amor da família, né? Agora, eu tenho orgulho de dizer que a minha família me ama. Eu tenho orgulho de dizer que o meu filho não tem vergonha mais de mim. Os meus amigos não têm vergonha mais de mim. Trabalho com uma pastora, ela sabe, a pastora Mariana, para uma pastora, a pastora Patrícia, que ela também não confia em mim. Ela me chama de volta, eu sou jogadora de um salão profissional, eu encho o salão dela de cliente. E ontem, eu vou me mudar semana que vem, ontem eu pedi permissão a ela para me voltar na quinta, para vocês verem que ela não deixou voltar. Porque sem eu lá falar mais, todo mundo gosta de mim. Então, eu agradeço muito a Deus por estar aqui hoje em dia. Porque muitas vezes eu vim dessa rua, aqui mesmo, no ponto da igreja, eu vim cheio de drogas, escondida, que ela estava na cocaína. O miliciano parou aqui, eu botar uma arma na nossa cara. Eu estava com o celular aqui. Eles disseram para mim, você está drogado? Eu falei, da favela, eu não permiti. Falei, da favela, você está drogado? Eu falei, sim, senhor. Ele me dá o celular estava com senha. Ele falou assim, o celular é teu, ele tira a senha. Se não fosse meu, claro que eu teria morrido. Eu tirei a senha e mostrei para ele. Falei, por que o senhor está comigo? Ele falou assim, porque estão roubando o celular aqui. Eu falei, eu não sou ladrão. Eu uso droga com o meu dinheiro e com o meu corpo. Ainda falei assim. Aí ele, não, tudo bem, mas eu não quero que vocês usem droga aqui. Não, eu não estou usando droga aqui. Entendeu? E eu não tenho droga. Eu tinha, mas eu não tenho droga. Eu gastava, irmãos, era R$1.000, 800, 700, tudo com droga. Cocaína, até crack eu cheguei a usar. Eu gritava, eu pedia socorro, dizendo para Deus, Senhor, eu não quero mais usar droga. Senhor, me ajude. Mas a minha carne falava mais alto, a minha carne pedia droga. Eu comia 24 por 48 drogada, bêbada. Sabe, eu só pensava em roubar. Acabava a droga, eu saía para roubar alguém. Na cidade eu roubei muito celular. Eu me envolvi com muitas pessoas erradas. Eu virei lata no governo. Eu me envolvi com um ladrão. Sabia que morar com ele. Eu ajudava eles a escalar em poste para subir no correio da cidade grande, quase um grande para roubar. Entendeu? Quase fui pega, porque pegaram meus digitais no correio. Minha irmã falou para mim, foge daí. Eu fui parar em Niterói, na maior pessoa que vocês não parece também com uma demanda escolar. Entendeu? Ali, na Central do Brasil, eu fui estuprada ali. Desculpa a expressão, irmãos, eu fui estuprada, tive braço quebrado, cabelo quebrado. Eu sofri muito ali. Eu ligava para o meu filho dizendo para o meu filho assim, filho, a mamãe não aguenta mais, a mãe vem embora. Filho, eu não vou, sua mãe está doente, sua mãe está com problema. Tanto que eu tenho 5 no cérebro, a droga comigo, a metade da minha massa é eu preciso fazer as fases. Mas eu não vou fazer, sabe por quê? Porque o Deus que eu creio, o Deus que eu tenho, ele já curou. A minha massa fala que eu tenho certeza que já voltou para aqui. Entendeu? Então eu não vou fazer as pazes. E digo para os irmãos, nunca mais mesmo, eu creio, meu Deus, eu nunca mais quero saber de droga na minha vida de bebida. Eu quero ser um orgulho para o meu neto, para minha mãe está com 81 anos. Minha mãe perdeu uma filha, eu tenho uma irmã desaparecida, tinha 18 anos, eu sou a mais velha. Então, eu imagino o coração da minha mãe, como ela sofreu. Uma filha perdida, morta, não sabe de onde está o corpo, e mais a mais velha. Minha mãe tinha maior medo de me perder. E digo para vocês, eu creio em Deus que... Eu peço a Deus que eu vá longe da minha mãe, porque eu não vou aguentar ficar longe da minha mãe, entendeu? Eu amo minha mãe, amo minha família, amo meu filho. A minha família é um presente de Deus para mim.
Quando eu fui expulsar da minha mãe, meu irmão, eu desejei a morte da minha mãe e da minha sobrinha, porque eu fui expulsar por elas. Eu tinha um demônio dentro de mim, que eu falava para ela, uma demônia, uma magia, que eu dizia para ela, aonde eles passarem, eu quero a guarda deles. Eu achava que eles falavam comigo, mas não era eles. Entendeu? Eu falava, eu quero que ela morra. Então, na hora que ela passa por uma tabela, a gasolina do carro, o nome dela, a carne e os bandidos levam ele lá para dentro. Porque o meu primo, que é pai do meu sobrinho, é da polícia. E eu desejava isso para ela. Hoje em dia, eu perdoei a minha sobrinha, eu perdoei a minha irmã, eu perdoei a minha família, porque se eles não tivessem feito isso comigo, hoje em dia eu não estaria aqui. Entendeu? Eu já teria morrido há muito tempo. Porque se Deus não me botou embaixo de teto, como ele não me deu a sepultura, a morte, porque Deus tinha grande plano na minha vida. E domingo que vem, eu estou indo para a rodoviação para levar comida, levar café para os moradores de rua. A minha família de rua, que é onde eu dormia, são os meninos que eu amo, cada um deles ali eu amo. Eu amo todos eles e mostrar para eles que Deus fez na minha vida, o que Deus está fazendo. Entendeu? Que quando eles me verem chegando lá, eu vou orar, eu vou falar na palavra para eles, eles não vão acreditar. Que aquela menina que dormia ali de baixo, drogada, suja, fedendo, todos eles me conhecem. Eu vou dizer, tia, não é você, sou eu mesmo. Que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer cada um de vocês aqui. E domingo eu não vejo a hora de estar lá e abraçar cada um deles debaixo do meu nome. Porque são pessoas, cada um deles ali tem uma história de vida. Cada um deles, como eu tive a minha, entendeu? Semana passada eu estive lá, eu conheci um garoto que não usa droga, não bebe. Ele foi expulso de casa porque ele vendeu a mãe para padrasto, a mãe expulsou ele de casa. Eu conheci um de 15 anos, que é drogado. Eu sentei, conversei, falei com eles. Eu espero a Deus que quando eu falar comigo, eles não tenham mais nada. Aí eu digo para os irmãos, eu estou muito orgulhoso de ter voltado para a casa de Deus, de ter renovado, entendeu? Tipo assim, não com a igreja, mas com Deus. E Deus ainda é muito bom na minha vida, irmãos. Então eu falo, eu não quero mais que sair desse caminho. É um caminho muito bom, e eu estou muito feliz. Entendeu? Muito feliz mesmo. E pelo carinho da pastora, da Fabiana, das meninas que eu amo todas elas, que são pessoas que me ajudaram mais coisa ali, ó. A Adelaide, Branco, são pessoas ótimas na minha vida, entendeu? Uma conheço a Dali. Então, muito obrigada. Vocês continuem orando por mim, porque eu falo para todos, eu ainda não sou uma pregadora, não sou uma ministra, estou aprendendo na palavra, eu sou uma aluna, estou chegando agora na escola, entendeu? Eu sou pequenininha ainda, entendeu? Mas eu espero em Deus um dia eu crescer mais um pouco, eu poder vir na frente, eu poder pregar, entendeu? Porque a gente não vem aqui em cima falar bonito, a gente vem falar de Deus, que Deus fez na nossa vida. E o que Deus fez na minha vida é tremendo, é muito bom dele, tá bom? Muito obrigada e assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Tá vendo, pessoal? Que testemunho. Olha, eu vou te falar. Esse testemunho serve para você entender uma coisa. É o tamanho do nosso Deus. A gente não está lidando com um Deus, com aquele Dzinho minúsculo, não. É aquele todo-poderoso. Que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E às vezes você está passando um problema, olha, Ângela, tudo que você passou, né? Às vezes tem pessoa dentro de vocês que está passando um problema desse tamanhozinho, você não está confiando em Deus. Não, eu tenho nadinho que bebe meio golinho por dia, irmão, mas olha só, se Jesus liberta uma pessoa como a Ângela, né? Eu não cheguei assim a usar crack, a morar na rua, o testemunho dela é muito mais forte do que o meu, mas eu também saí do mundo das drogas, bebida, cigarro, e cocaína, isso aí era comigo mesmo, meu marido também, a mesma coisa. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, e vai permanecer, vai continuar, né, porque Deus é poderoso. Ele disse o seguinte, que Ele é fiel para aquele que começou a boa obra em nós, é fiel para terminar. Se Ele começou, Ele vai terminar, não vai deixar pela metade. Glória a Deus. Então, o nosso Deus é poderoso, você tem que crer. Amém? Glória a Deus. Natasha, vai. Gente, eu
Eu gostaria de pedir um pouquinho mais de atenção a vocês, que agora vai fazer uma apresentação do Ministério Águia aí. Glória a Deus. Amém? Fique à vontade, em nome de Jesus. Vou precisar desse lá. Mas essa vai gravar? Esses que são usados. Não, esse aí não. Bom dia, Pai do Senhor, irmãos. Hoje, o Ministério Águia vai estar trazendo aqui uma apresentação especial do Dia dos Pais. Então, que vocês possam receber essa homenagem. Vocês estão aí assistindo também. Todos os pais se sintam amados, e sintam o carinho do Ministério Águia. Bom dia, Pai do Senhor. A gente vai falar um poema do Dia dos Pais. Talvez no primeiro toque, talvez no primeiro olhar, talvez na primeira vez que ouvi você falar, que segurei a sua mão, que recebi atenção. Pequeno, recém-nascido, eu não tive consciência, e essa era minha inocência, me fez um desconhecido. O tempo não mudou os olhos, mas mudou o meu olhar. Passei ali conhecer, passei ali admirar. E muito observador, observei que o amor é algo que se constrói. Ali tinha percebido que aquele desconhecido
já era um grande herói. E com o tempo acelerando, eu cresci mais um pouquinho. É quando a gente acredita que já conhece o caminho. E você, pai, insistia contra a minha rebeldia me mostrando a direção. E o olhar do adolescente passa a me ver diferente. O herói vira vilão. E você, tão paciente, espera o tempo passar com a virtude dos justos. E o dom de perdoar me vê amadurecer. E perceber que você é cuidado, é abrigo, é conselho, é proteção, e de repente o vilão vira meu melhor amigo. E o tempo ainda acelera, não volta, só vai pra frente. Resta guardar o passado e aproveitar o presente. Do seu lado, o futuro nem parece seguro. E o hoje é intensidade. O tempo não vai parar. E um dia, sem avisar, o amigo vira saudade. É aí que carne e osso se transforma em sentimento. Dessa vez não para. E é justo nesse momento que aquele desconhecido jamais será esquecido. O sentimento tão terno, um amor que é de verdade, faz que a saudade se transformar em eterno. Mais uma homenagem, né? Mais uma apresentação aqui. Vou esperar só um instantinho eles se prepararem.
é tudo para mim. Então eu canto, minha tu quebra e eu ouvir que eu te amo mais. 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 Agora? Glória a Deus. Moça, que você dá uma olhadinha com o dedinho ligado? O outro tá baixo. Glória a Deus, né, gente? Que bênção, que bom. Gente, agora para a gente finalizar, a gente fechar com chave de ouro, nós vamos lá no livro de João. Glória a Deus. Lá no livro de João. Lá no livro de João. João. Não é epístola não, tá, pessoal? É Evangelho de João. Que tem a epístola e tem o Evangelho. Glória a Deus. Amém? Gente, preste atenção nisso aqui. Não deixa escapar nada não, tá? Eu vou falar com você. Às vezes, na hora de Deus falar com você, você se distrai, não preste atenção. Olha o que Deus está falando aqui. Hoje é dia dos pais, sim ou não? Então, eu queria explicar, pessoal, que tem muita gente que não tem mais o seu pai. Seu pai partiu, seu pai está na glória. A palavra de Deus diz o seguinte, que nós temos que se preparar. Duas coisas que nós devemos se preparar, para a velhice e para a morte. Hoje, eu louvo a Deus e agradeço a Deus por eu ter o meu papai vivo, né? Hoje eu não estou podendo fazer uma homenagem a ele, porque ele não está aqui no momento, mas mais tarde, em nome de Jesus, ele vai estar lá comigo, com o pastor Mota, que ele toma Santa Ceia lá comigo, entendeu? A gente não está juntinho lá, que lá também tem uma homenagem dos papais lá, e ele vai ser homenageado lá também, glória a Deus. Mas eu louvo a Deus pela existência dele. Só que eu sei que se não for da vontade de Deus, que eu vá primeiro, que eu acredito que Deus tem uma boa obra ainda na minha vida, né, para me usar ainda. E se Jesus Cristo não vier a tempo, uma hora Jesus vai recolher também meu Pai. Porque todos nós aqui na terra temos um dia para nascer e um dia para irmos embora. Porque ninguém é eterno, sim ou não? Só que, preste atenção, você que ainda tem seu papai e sua mamãe viva, você não pode evitar que eles morram. Ame eles e dê valor enquanto eles estão vivos, pessoal. Porque quando uma pessoa parte, gente, preste atenção, isso aqui é importante vocês saberem. Quando uma pessoa parte desse mundo, sua mãe, seu pai, sua tia, seu avô, sua avó, se você é uma pessoa de Deus, você tem a consciência de que você amou essa pessoa, você fez tudo o que tinha que fazer por ela direitinho dentro da palavra, vai ficar uma saudade, mas não uma dor. Agora, se você humilhar, se você maltratar, se você pisar, vai ficar toda a consciência, tá? Você vai tentar fugir disso, mas ela vai te acompanhar pro resto da vida. Poxa, eu humilhei, eu pisei, não dei valor, agora não tem. Queria ouvir aquela voz chata, insuportável, mas não tem mais.
Então não faça isso. A pior coisa que tem é a voz secreta da água, a consciência te cobrando. Para que você quer? Estava aí, você humilhou, você xingou, você fez. Por isso que eu não sou a melhor filha do mundo. Minha mãe está até aqui me assistindo aqui. Não sou. Mas eu procuro amar minha mãe e meu pai. Eu não quero chorar amanhã ou depois de consciência pesada. Se eu chorar, vai ser de saudade. E eu tenho que fazer enquanto eles estão aqui. Não adianta depois mais 5 no caixão. Meu Deus, mas como era legal. Legal, mas você não fez nada, você não deu valor. Você está entendendo? Então, todos nós um dia vamos partir desse mundo. Aí você não tem mais seu papai, não tem mais seu papai, pastor, mas eu estou triste. Mas preste atenção nesse versículo. Lá no livro de João, capítulo 1. Vamos lá. João, capítulo 1, lá no versículo. Deixa eu ver aqui. A gente finalizar aqui. Não vai ser mais uma pregação, não, tá, gente? Eu só estou dando uns conselhos. Porque também não adianta você ir lá hoje não apresentando para o seu pai, para sua mãe, daqui meia hora você está respondendo. Daqui meia hora você está maltratando. Às vezes seu presente é humilde, é barato, nem presente você tem, mas você já é um presente no modo de você tratar eles. O amor não é palavra, é atitude. Glória a Deus, sim ou não? Às vezes é um abraço. Tem nada, pai, para te dar, mas você faz ele feliz. Você não dá dor de cabeça ele no dia a dia, porque o dia dos pais é todo dia, dia das mães. Não adianta eu dar um presente no dia dos pais, mas vou fazer sofrer o ano todo. E aí? Aí não dá, né, pessoal? Então ele está falando aqui, ó. Ai, Senhor da glória. Eu sei aonde está, mas tem que procurar. Peraí, só um minutinho, pessoal. Calma, para um pouquinho de paciência, a gente vai chegar lá. João 1,12, pessoal. Acharam aí? Olha o que está escrito aí. Então nós sabemos que o nosso Pai aqui da terra, nós devemos amar. O que a gente pode fazer? Não vai poder evitar. Eu vou fazer meu pai viver para sempre. Não, mas você pode tratar ele ou ela, sua mãe, de um jeito que você não se arrependa depois. Você vai sentir a saudade, mas pelo menos você não tem consciência pesada. Entendeu? Você sabe que quando esteve aqui, pai, deu Pai do céu, né? Eu cuidei, eu fiz o que eu pude. Glória a Deus. Agora, você não tem mais seu papai, estou triste e tal. Presta atenção nisso aqui. Ele disse assim, ó, no 12. Mas a todos quanto receberam, você recebeu Jesus, sim ou não? Recebeu Jesus? Então, mas a todos quanto recebeu, Deus deu-lhes o poder de serem filhos, de serem feitos filhos de quem? Filhos de Deus. Pastor, o que significa isso? Se você é filho de Deus, você tem um pai. Ele é imortal. Mas eu não tenho mais meu pai carnal, mas você tem um pai. Você não é órfão. Você tem um pai celestial, que esse aqui é para toda a eternidade. Esse nunca vai te deixar, não que o outro te deixou porque quis. Não, é a natureza, mas esse aqui nunca vai te deixar. Esse nunca vai te abandonar, esse nunca vai te deixar sozinho. Sim ou não? Mas eu me sinto às vezes um pouco triste, um pouco sozinho por eu não ter o meu pai. Pode ir até esse aqui, ó. Ele vai te abraçar. Ele vai estar sempre com você, ele vai te ajudar, ele sempre vai cuidar de você. Você não está só, você tem um Pai Celestial que é para toda a eternidade. Glória a Deus. Então
Então você não é órfão, você não é abandonado. Não tem ninguém, não tem meu pai. Não. Tem sim. Esse você não vê, mas esse aqui nunca te abandonou. Glória a Deus. Amém? Então, pessoal, esse aqui para você guardar no seu coração, não se sentir sozinho, não. Estou desamparado, tem ninguém que cuida. Não tem sim. Esse aqui, ele diz que ele cuida até dos passarinhos, das plantas, não vai cuidar de você? Sim ou não? Amém? Então, nós vamos fazer uma oração, pessoal, agora, para a gente tomar a nossa santa ceia. Pastor, quem pode e quem não pode tomar a santa ceia? A Bíblia não especifica quem pode e quem não pode. Se você sente que você está no pecado, pastor, eu respondi lá minha mãe, eu fiz uma rebeldia lá, eu falei, fiz os troços que não era para não ter feito. Você vai pedir o perdão de Deus agora, pedir força a Deus, me ajuda a ser diferente e tal, e você vai tomar a sua santa ceia. Glória a Deus. E nós vamos fazer uma oração por todos os papais da face da terra, por aqueles que estão aqui na terra sem seu papai, mas tem o Pai do céu. E glória a Deus. E depois a gente vai dar início aí, que a gente preparamos aí, o pessoal preparou aí um almocinho, churrasquinho para os pais, merece, né? Não sei quem vai fazer churrasco, vai sobrar para os pais, mas enfim. Vamos orar um pouquinho em nome de Jesus? Eu tenho certeza que os pais já receberam a homenagem, então eles já estão preparados já para fazer o churrasco, entendeu? A homenagem foi uma preparação, né? Para amolecer um pouquinho o coração dos pais e tal. E glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Pessoal, tem esposas aí também, não tem? Pera aí rapidinho, tem um recadinho para as esposas também. Gente, se você tem um marido trabalhador, que é o pai dos seus filhos, dá valor, pessoal. Tu não sabe a vida de um pai, o que é. Você fica quentinho embaixo da coberta, nesse frio aí. Ai, que gostoso. O cara tem que sair de madrugada, maior friagem, correndo risco de ser assaltado na rua. Escuta humilhação de patrão para levar o pão para dentro de casa. Você está entendendo? Se priva de algumas coisas, ao invés de deixar de comer tá cheio de fome, deixa de comer na rua para levar o dinheiro para comprar o leite para o filho. Não é fácil não, pessoal. Está pensando que é fácil? Não é fácil. Para a mulherada aí também tem que... Você tem seu marido, que é um cara trabalhador, que é um cara honesto, né? Cuida bem dos filhos, dá valor esse paizão, mano. Pelo amor de Deus. Aí, tá vendo? Nem todo mundo... Tá vendo? Como é que é? Olha aí. Né? Poxa, aí entendeu? Então, aí é isso, pessoal. Você não sabe o esforço que é o pai para criar um filho. Glória a Deus. Pela família, escuta até carregado falar humilhação, humilhar, tem que engolir aquilo ali. É homem, irmão. Tem hora que dá vontade de dar uma resposta, mas a pessoa pensa, se eu falar isso, eu perco o emprego, minha família. Não é não? Às vezes esse sujeito trabalhar dobrado, você sabe que aquilo ali está errado. Não, mas não vou falar nada. Se eu falar, eu perco meu emprego, que eu não consigo sustentar minha família. Dá maluco. É igual eu, que levar a pessoa para trocar a tinta, precisava da cor, não. Se você tirar aqui, tá bom, pastor. Quando chegar, tá perguntando. Ó, esse pai deixa de comer um churrasquinho, deixa de passear, deixa de comprar um chinelo novo, para comprar um negócio para a esposa, para o filho. Tem que ver isso, pessoal. Eu vi uma foto no Face um dia, a mão da mulher, não tem como o marido e a mulher botam a mão assim de aliança? A mão da mulher bonitinha, as unhas toda bem feitinha, a mão do cara toda preta, toda cheia de graxa. Aí falando lá que você tem que escolher o caráter, não só a beleza não, pessoal. Tá uma cabana suja, cheia de carro, tá para sustentar você e sua família. Tem que dar valor a isso. Entendeu? Às vezes o cara com o chinelo todo remendado, que é para você andar calçado, o filho andar calçado. Gente, isso é amor, hein? Dá valor a isso, que isso é sério. Entendeu? O cara hoje em dia ninguém quer saber disso não. Sair de madrugada é mais fácil pagar pensão, mais barato. Sair de casa e pagar pensão e ficar solteiro. Solteiro, pagando pensão, não tem mais pra ele, você tá maluco, você viu? Você já viu quanto é uma pensão de cada criança? É mixaria, gente. O cara vai lá, fica cuidando da vida dele solteiro lá, entendeu? Então o cara que faz isso é porque ele ama a família. O que as mulheradas têm que fazer aí? Orar pelo marido, dar valor,
dá carinho, cara, porque o cara já chega, ó, já ouviu conversa fiada no trabalho, já humilhava ele no trabalho. O cara tá cansado, o dia todo trabalhando, chega em casa, briga, discussão. A mulher também não tem sabedoria, veio fazer um cafezinho, dar um abraço. E aí, amor, como é que foi seu dia hoje? Hã? Fazer aquela gelatina que ele gosta, né? A mulher fica com preguiça de fazer uma gelatina, um docinho pro marido. Se ela soubesse que ia trabalhar no lugar dele, não que a mulher não trabalhe, tá, pessoal? Mas, gente, trabalho de homem é pesado também, tá? Faxina é pesado, mas trabalho de homem também é pesado. Custa nada você fazer aquele docinho que ele gosta. Às vezes for dar uma massagem na batata da perna, o cara ficou lá em pé o dia todo lá. Pastora, mas meu marido não gosta de massagem, você já perguntou ele? Não, então. Se você oferecer, ele vai aceitar. Você não oferece? Ai, o pudim é que os pais... Ai, que os pais se manifestando aí. Esse aqui gosta de pudim, entendeu? Aí tem que saber... Cuscuz também. Cuscuz, aí. Tem que saber o que seu marido gosta. Vai lá, irmão. Vou fazer uma graduzinha. Bora, né? Os papai tá todo feliz lá na live. Os papai tudo rindo aí. Fala mais. Eu não vou falar não, que tô na hora da Santa Ceia. Vambora, gente. Pegar a Santa Ceia. Glória a Deus. Oi? Mês passado foi quem? Eu ia falar no passado. Sim, pode ser, viu, por favor. Gente, pega a sua Santa Ceia, tá? Enquanto eu vou louvando aqui, você já vai se consertando com Deus. Glória a Deus. Né, dona Isabel? Tem que fazer um negocinho gostoso lá pro marido, né? Poxa, tem que representar. E a mulherada aí tem que representar também, pessoal. Glória a Deus. E outra coisa, pessoal. Deixa eu te falar uma coisa. Os homens não vão ficar chateados comigo, não, vai? Ó, os homens. Pessoal, os papais não vão ficar chateados comigo. Mas os homens são tão bobinhos, gente. A mulher, para ela ficar feliz, tem que fazer cabelo, unha, mas não sei o que. O homem, se der um chinelo de 10 reais, ele tá rindo todo. Será só porque foi a mulher que deu? Coisa séria. E ainda deu com o dinheiro dele ainda. Mas ele tá todo feliz. Poxa, obrigado, lembrou de mim. A coisa é séria, né? A mulher não, a mulher já, né? Que é uma coisinha melhor, de um homem fácil de agradar, não é tão difícil, não. Amém? Trabalhou o dia todo. Nem pudimzinho, né, meu irmão? Já tá tudo certo. Glória, não precisa nem um smartphone, não. Docinho que ele gosta, não tá bom. E glória a Deus. Gente, vamos pegar a Santa Ceia em nome de Jesus. Amém? Vai. Pega a sua Santa Ceia e vamos, né, se consertar com Deus. Irmão, se você pecou, você sente que pecou contra alguém, só você sabe o que você fez. Se conserta com Deus, irmão. Amém? Ah, pastora, mas não sei se eu estou preparada. Irmão, de qualquer forma, nós temos sempre nos consertar com Deus. A gente não tem outro caminho. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. A habitação da sua casa.
Eu andarei ao redor do seu altar, pois tudo em mim só se move para te adorar. Eu andarei ao redor do seu altar, pois tudo em mim só se move para te adorar. Eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, a habitação da sua casa. Eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, a habitação da sua casa. Oh Pai, oh Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, primeiramente para Te glorificar, agradecer pela Sua palavra, agradecer ao Pai por esse jovem do Ministério Águia, por essa apresentação. Pai, nós viemos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela vida aí da irmã, desse testemunho tão poderoso. Muito obrigada, Pai, a obra que o Senhor fez. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar fazendo, não só na vida dela, mas de todos esses que estão aqui, Pai, a outra, Pai, e de todos os nossos irmãos aí das lives, no Face. E também, Pai, nós estamos aqui agradecendo, Senhor, pela vida de todos os pais. Oh, Deus, nessa hora, Pai, tem paizinhos que estão trabalhando, tem pais, oh Pai, que estão internados nos hospitais. Oh, Pai, eu acredito que isso é uma maior tristeza que tem. É uma das dores muito profundas, mas tem papais hoje nos asilos, Pai. Oh, Deus, foi abandonado pela família, depois de ter trabalhado tanto, depois de ter se esforçado tanto, cuidado de todos, cuidou de todos, mas na hora dele não teve quem cuidasse dele, Pai. Mas o Senhor é o Pai deles. E eu sei que o Senhor é o juiz, que o Senhor está cuidando deles. Aqueles que estão nos presídios, tem pais aí que está preso, tudo bem, não justifica, mas está preso até porque foi roubado para sustentar a família, os filhos. Pai, ajuda essas pessoas. Pais que estão desempregados, não dormem a noite toda, a mulher, a família está comida, ele está lá preocupado, como que vai pagar, como vai comprar o leite. Oh, Deus, tantos e tantos pais estão espalhados aí pelo mundo. Pais que perderam seus filhos. Oh, Deus, e filhos também que o pai partiu para a glória, mas, Senhor, Tu és o Pai dos órfãos. Que o Senhor venha, ó Pai, consolar o coração dessas pessoas, trazer o seu refrigério, trazer, ó Pai, a sua doce consolação do Teu Espírito Santo sobre essas pessoas. E, Pai, começa a visitar agora todas as pessoas, todos os pais e todos os homens, todas as mulheres, as crianças, os jovens. E eu peço a Ti também, Pai, que o Senhor venha até renovar esses pais, que o Senhor venha fortalecer eles, Pai, renovar o ânimo, que a pessoa só mesmo o amor, só mesmo o sentimento do Senhor para fazer a pessoa levantar todos os dias, ter ânimo de trabalhar, às vezes cansado, às vezes com dor, às vezes triste, a pessoa está lá na chuva, no sol. Oh, Deus, ajuda esses pais, fortalece eles, ó Pai, em nome de Jesus. E Deus, em nome de Jesus Cristo, nós também estamos aqui pedindo, Senhor, o seu perdão. Oh, Deus, eu preguei aqui sobre a gente limpar o coração por pensamentos conscientes, conscientemente, e perdoa, Pai, todos aqueles que um dia pecaram contra nós. Também nós estamos perdoando e abençoando em nome de Jesus. E estamos abençoando também todos os papais, todas as pessoas. Oh, Deus, ajuda essa pessoa, Pai. Essa pessoa que precisa de uma mudança.
ajuda essa pessoa, essa pessoa que pensa que a vida dela não tem mais jeito, essa pessoa que acha que acabou tudo. Ajuda essa pessoa agora, Espírito Santo, levanta essa pessoa. Oh Deus, restaura a vida dessa pessoa. Oh Deus, em nome de Jesus. E Pai, em nome de Jesus, agora que nós oramos, se consertamos com o Senhor, eu estou apresentando aqui o pão, que é o seu corpo, que foi dilacerado naquela cruz para a cura do nosso corpo. E eu autorizo a igreja que coma do corpo de Cristo. Pai, em nome de Jesus eu apresento o cálice. É o cálice da nova aliança. É o seu sangue que foi derramado naquela cruz para o perdão de todos os nossos pecados. Às vezes a pessoa pensa, eu já peguei tanto, Deus nem olha para mim, olha assim. Oh, me cantará, o Senhor enviou o seu filho para morrer no lugar dessa pessoa, porque o Senhor não quer perder essa pessoa. Por mais pecado ela esteja, a sua vontade é resgatar essa pessoa, purificar e limpar, e o Senhor pode fazer isso. O Senhor já fez isso com esse sangue que está aqui, ó, que foi derramado lá na cruz, para que todos nós tenhamos condições de chegar até o Senhor e ser perdoados. Então, Pai, não existe uma pessoa no mundo. Pai, nós agradecemos o Senhor por esse momento de comunhão, por tudo que foi feito aqui. E Pai, agora eu estou apresentando o Senhor restante aí do nosso dia, abençoando todas as pessoas, todos os papais, todas as famílias. Agradeço, Senhor, e abençoo todos esses que colaboraram aqui no Dia dos Pais, na ornamentação, tudo que foi feito aqui. Estou abençoando cada alimento, abençoando esse dia, e que todos sejam recompensados e abençoados em nome de Jesus. E quem trouxe aí dízimo, oferta, Pai, eu peço que o Senhor receba e venha honrar essas pessoas no nome de Jesus. Graças a Deus. Gente, o Espírito já está alimentado. Em nome de Jesus, né? Agora tem que alimentar. Hã? Ah, pessoal, faz um famosinho, só um famosinho só. Hoje eu esqueci de avisar. Hoje não é só o Dia dos Pais, não. A gente está comemorando os 9 anos aqui do Ministério. Tem como vocês dar um presente para o Ministério? Chegando aqui um pouquinho para a gente tirar uma foto, por favor? Vamos lá. Vamos registrar esse momento especial aí, em nome de Jesus. Tá? 9 anos aí de bênção, de milagre. Glória a Deus, Jesus. Deus abençoe todo o pessoal do Fez, tá? E até mais tarde. Não, mais tarde não, até terça. Glória a Deus.